Agora, Lula não falou sobre o assunto, há uma expectativa que ele possa falar sobre isso. Ele tem outras viagens ainda, ele vai de lá, ele vai para outro lugar, eu acho que, se não me engano, ele vai para a Europa, em algum lugar, e aí Para tem... Lisboa. Ele vai para Lisboa, isso, ele vai para Lisboa. E não se sabe como é que ele vai. Ele vai voltar nesse mesmo jatinho, não vai? Agora tem essa possibilidade de uma investigação. Precisa ser investigado como pede esse deputado Biratã, Josias? Fabíola, você sabe que nós estamos diante de um episódio que ele vai muito além da investigação. A investigação, se for feita, vai concluir que não tem crime, porque o presidente não é ainda, não está sujeito às leis que impedem um chefe de Estado de aceitar favores de empresários e tal. Ele não foi empossado ainda. Isso vai muito além do que diz a lei. Todos os personagens vinculados ao Lula, do Alckmin aos auxiliares do Lula, petistas, auxiliares da transição, todos se expressaram de forma inadequada neste caso. O Alckmin disse que é uma carona. Então, se é uma carona, a gente parte do pressuposto de que esse empresário do setor de saúde, o Seripieri, ele já ia para a COP. Então, precisa demonstrar. O que esse empresário ia fazer na COP? Então, o pressuposto da carona significa que o empresário já ia para a Copa, independentemente dos desejos do Lula. Agora, ainda que isso fosse verdade, não parece razoável, o Lula não poderia ter ido nesse avião. O Lula não pode aceitar favores de um empresário que opera no setor de saúde e que tem uma vasta rede de interesses no Estado brasileiro. Então, não é o fato de que o presidente hoje, não tendo sido empossado ainda, ele não está sujeito às leis que limitam a aceitação de favores privados. Ele vai ser empossado daqui a pouco e estará sujeito a essas leis. Então, ele vai ter que passar 4 anos vigiando a si mesmo para ver o que ele vai fazer com esse Seripieri, com esse empresário. Então, nós estamos falando, Fabiola, de um personagem, o Lula, que já foi encrencado porque ocupava um sítio que, não sendo dele, foi reformado por empreiteiras que tiveram relações, grandes negócios, com o Estado brasileiro, com a Petrobras. Não, e depois ele disse, não, pode haver... Ele disse, inclusive, numa entrevista para a Folha, se tiver alguma coisa para discutir, é uma questão ética, mas não uma questão legal, não uma condenação criminal. Então, pelo mesmo raciocínio, aqui temos uma questão ética para discutir. É muito nítido isso. Então, o presidente já ocupou imóveis que tiveram encrencados, já teve uma discussão sobre um apartamento que ele ia comprar, acabou não comprando, uma empreiteira reformou. Isso é um personagem. Durante o período que esteve fora da presidência, já na condição de ex-presidente, o Lula viajou para vários lugares do país nas asas de aviões companheiros. Então, nós estamos assistindo a mesma cena agora. Não é razoável isso. Já falamos no início da semana, e eu repito enfaticamente: não é aceitável, não é razoável que um presidente eleito do Brasil vá para um encontro como esse, dessa importância, num jato privado. Isto não é aceitável. E aí vem o Wellington Dias, senador respeitável, acaba de ser eleito senador, governou o Piauí, participa da transição. Ele diz: não. Qual é o problema? Todos os problemas, todos os problemas. Aí ele diz: o PT não tinha dinheiro. Que vá em avião de carreira, ou que não vá no limite, que diga aqui o que diria lá, mas a única coisa que o Lula não poderia fazer, Fabiola, é ir num avião privado. Você mencionou, ele vai para Lisboa agora. Vai no mesmo voo? Não se Também sabe. o empresário tem agenda em Lisboa também? A carona é extensiva a esse pouso que será feito em Lisboa? Então, por todas as razões, por todos os ângulos que se examine essa questão, poderia ser o empresário mais honesto do mundo, e não é o caso. É um empresário encrencado, é uma aeronave sobre a qual há muitas dúvidas também: recolheu imposto, não recolheu imposto, da onde há a matrícula. Então, por todas essas razões, não é aceitável que o Lula tenha feito esse voo. Foi um erro crasso, um erro primário que uma pessoa com a experiência do Lula não poderia ter cometido.